Bem, eu sou Jorge Viana, governador do Acre, tenho 44 anos, sou engenheiro florestal. Eu queria dizer que eu acho muito importante que a gente tenha um encontro como esse, porque há muito tempo atrás, quando eu era prefeito de Rio Branco, o Plínio de Arruda Sampaio me falou uma coisa que me marcou muito. Ele falou: uma das melhores maneiras de se fazer a inclusão social é sendo governo. E esse é o nosso desafio. Como aproveitar o fato de sermos governo, a experiência dos movimentos, das ONGs, né, e associar e ter uma aliança estratégica do poder com esses movimentos que são o poder da sociedade ou as ideias força da sociedade e transformar isso em inclusão social, em romper paradigmas da sociedade velha, em enfrentar os desafios da sociedade nova que se coloca e construir algo com a cara do Brasil, porque também no mundo se perdeu um pouco as referências. Quer dizer, não tem manual. É um voo que o manual tem que ser feito por nós que estamos querendo voar. Então, no caso do Acre, é uma experiência interessante, porque nós conseguimos ter um tempo que deu para implementar mudanças e agora a gente já começa a colher resultados. Mas, obviamente, isso tem muitas limitações e tem também, obviamente, muitos erros. Mas eu volto a dizer que uma das melhores maneiras de se fazer a inclusão social é sendo governo. E para ser governo e fazer a inclusão social, o ideal é que se faça, talvez o melhor caminho ou o único caminho adequado é se fazer a partir da relação com a sociedade, né? Então esse eu traduzo isso, esse seminário é um pouco isso, é a busca disso, é analisar como está sendo feito, como estamos trabalhando para que isso aconteça. Uma das coisas que eu penso importante da gente fazer em seminário como esse ou nas discussões Brasil afora é tentar entender e de forma bem objetiva o papel dos movimentos sociais, né, das ONGs e o papel do governo. Se isso não ficar bem entendido, sempre vai dar problema. Se nós tivermos como, eu acho que no Acre a gente descobriu, entender que também o poder, a ação de uma prefeitura é completamente diferente da ação de um governo e de um governo estadual é completamente diferente do governo do país, governo central. Então, estabelecer-se como nós podemos estabelecer uma relação forte quando estamos na prefeitura ou quando estamos no governo do estado ou na presidência. No caso do Acre, vivemos duas experiências muito importantes. Na prefeitura, que foi o início muito difícil e duro, e agora no governo. E conciliar isso, uma relação forte e bem positiva, com a agenda assim, não de ficar discutindo muito, não ficar numa relação de reivindicação, mas simplesmente pegando aquilo que a gente tem como prioridade para ser feito e fazer junto, né? Sem concorrência entre os movimentos sociais nem governo, e numa relação muito sincera também. E os resultados vêm logo. No caso do Acre, a gente tem um movimento social muito forte. Nós chegamos ao poder a partir dos movimentos sociais. É um pouco da história do Lula. Só que, no caso do Acre, a gente tem um enraizamento, eu diria assim, dos movimentos sociais, talvez maior do que o que acontece na média brasileira. Mas isso também não é condição suficiente para que as coisas deem certo, né? Você tem que estabelecer, num primeiro momento, um diálogo com o conjunto da sociedade, quando você é poder, né? E a partir desse diálogo você constrói um pouco de governabilidade, eu acho que essa é a melhor governabilidade a ser buscada, e consegue fazer mudanças estruturais. No Acre, a mais importante delas, que é o que sustenta o nosso projeto de desenvolvimento sustentável, da florestania, que é uma espécie de cidadania do povo da floresta, é o investimento na educação. Quer dizer, a experiência que a gente viveu com o Polis, com o ILDES, com a Fundação Friedrich Ebert, preparando, dando um sentido para a nossa luta mais vinculado ao espaço de poder institucional, foi muito valioso e ajudou muito. E eu sou um pouco dessa memória, eu sou um pouco filho desse trabalho e eu posso dizer que hoje o Acre já começa a ver as mudanças nos indicadores sociais, né, nos indicadores econômicos, muito mais perto do nosso sonho. Mas a realidade continua ainda longe do nosso sonho. E no Brasil, acho que a gente está vivendo esse impasse, o choque do sonho que nós tínhamos do governo Lula com a realidade, fica parecendo que o governo Lula não está no caminho certo. Não é isso. É que uma coisa é o que o governo pode fazer no começo, outra coisa são os resultados que vêm com o tempo. Então, conciliar isso
é o desafio de todos nós que acreditamos no Brasil, que confiamos que chegou um momento especial com o governo Lula de fazermos as mudanças que sempre sonhamos.